Caramba! Uma obra encomendada a um artista no século XIV e que não estava relacionada com a religião e nem era um retrato? Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e esse é o Palácio Público de Siena, onde a cidade era e continua sendo governada. E lá no século XIV, eles chamaram para decorar uma sala desse palácio um artista da cidade, o Ambrogio Lorenzetti. Então ele tinha 3 paredes aí para afrescar. Na parede menor, que era enorme e dava para uma janela, então tinha uma luz, né, que chegava aí nessa pintura enorme, ele resolveu pintar a alegoria do bom governo. E nas paredes contíguas, que eram maiores ainda, os efeitos do bom governo na cidade e no campo de um lado, e do outro, os efeitos do mau governo na cidade e no campo. Ok, mas você pode estar pensando, como se representa algo que não é palpável como o bom governo? Através de um velho sábio com cetro, escudo e coroa, vestido com um manto preto e branco, ou seja, as cores de Siena. Está sentado em um trono e sobre ele as figuras aladas da fé, da esperança e da caridade. À sua direita, a prudência, a fortaleza e a paz. Está percebendo que são outras alegorias, figuras que representam essas virtudes que estariam, relacionadas com o bom governo. À esquerda, a magnanimidade, a temperança e a justiça. E a justiça, ela reaparece na extremidade esquerda num trono, tentando manter equilibrada sua balança. Sobre a sua cabeça, quem está? Sabedoria. E embaixo, a concórdia, que entrega 2 cordas a uma procissão de 24 senhores, os conselheiros da cidade, que eram uma espécie de vereadores. Aliás, as cordas saem da justiça, olha lá, e passam pela concórdia e, portanto, revelam simbolicamente que cada cidadão deve estar ligado ao outro por uma vontade concordante e justa. Entre todas as alegorias, a paz chama muito a atenção. Ela está super relaxada sobre uma pilha de armaduras, não tem guerra, e segurando um ramo de oliveira numa mão e a cabeça na outra, acho que ela está até meio entediada. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas a coisa vai ficar mais divertida. Porque na parede de 14 metros contígua, onde ele tinha que pintar os efeitos do bom governo, ele ousa mais, fica muito mais espontâneo. Vemos a cidade de Siena na metade esquerda e um grande trecho da paisagem circundante na metade direita. É a primeira vez na pintura gótica que a paisagem ela se converte em tema principal. Até então, muitas vezes ela nem sequer aparecia porque o fundo era dourado. E quando Giotto começa a pintá-la, ela é somente um fundo para o desenvolvimento de uma narrativa. Então, essa pintura é super importante. E ela está repleta de detalhes. As torres de alvenaria, grandes igrejas, palácios, que são os efeitos palpáveis do bom governo. E o que está implícito aí? É que o bom governo traz prosperidade, trabalho, então os pedreiros são chamados a erguer torres, o pastor conduz o rebanho. Olha como ele coloca lado a lado um professor dando aulas e um artesão. Cultura e comércio deviam estar lado a lado, nenhum era mais importante que o outro. E aliás, até a cultura do ócio aparece. E é um dos efeitos do bom governo que você tem entretenimento. Então nós vemos um grupo de 10 pessoas dançando ao ritmo de um pandeiro. Dança e música. E os efeitos são tão potentes que eles ultrapassam os muros da cidade. E também aparecem nesse campo que a rodeia. E olha, sobre esse campo, no topo, a segurita, segurança. Que lindo esse véu que envolve parte do seu corpo e se desliza sobre suas pernas. E outra coisa aqui, que não aparecia há muito tempo, uma figura quase nua. Na sua mão esquerda, um enforcado, um símbolo de justiça implacável, no caso, que alguém transgredisse as leis. Na outra mão, um pergaminho que lembra que todos podem circular pela cidade e pelo campo em total liberdade, cuidando serenamente de seus assuntos, enquanto ela, a segurança, continuar a reinar. E na parede oposta, lembra que eu falei? Ele pintou os efeitos do mau governo, que infelizmente
esse afresco ele está bastante danificado. Hoje nós estamos super acostumados com essas imagens panorâmicas, mas naquela época era a primeira tentativa de mostrar um cenário real e que não era Belém ou Nazaré, ou seja, que não estava atrelado a nenhum tema bíblico. É quase o que ele faz aqui, uma fotografia da Siena daquela época, com as suas ruas, seus palácios, sua gente, o campo. E qual que é a recomendação de livro relacionado com essa obra? Eu ainda não tenho, porque ele saiu esse ano por aqui, que é Um Mês em Siena, do ganhador do Pulitzer, Hisham Matar. O livro começa quando ele é jovem, está estudando em Londres e está super preocupado porque o pai havia sido sequestrado pela polícia secreta da Líbia e estava desaparecido. Então, tentando buscar um pouco de consolo, ele visitava constantemente a National Gallery e nessas visitas ele ficou fascinado por Duccio di Buonasegna, pelas pinturas desse que foi, né, o mestre de Siena. 25 anos depois, o que ele fez? Ele decidiu passar um mês naquela cidade. E aí nós temos esse livro que a Zadie Smith diz o seguinte sobre ele: todos deveríamos passar um mês olhando quadros com Hisham Matar. O livro fala do quê? Da arte que pode nos ajudar a superar a dor. Você pode encontrá-lo em inglês ou espanhol, vou deixar os links na descrição para vocês. E eu fiquei tão entusiasmada com esse autor que eu adquiri por R$ 7,50, sim, link na descrição, o primeiro livro, seu livro de estreia, que é No País dos Homens. Apesar de ter sido o livro de estreia, ele foi finalista com esse livro do Main Book Prize, do Guardian First Book Award e do National Book Critics Circle Award. Só isso. E lembre que se você quiser receber algumas das imagens que eu crio especialmente para os episódios dessa série, como essa aqui, ó, que eu usei hoje, é só você se inscrever na newsletter, na minha newsletter, sim, o link também está na descrição. E eu só vou enviar uma newsletter mensal e a primeira sai agora, final de setembro, então se inscreve para não perder nenhuma. E com essas belezuras eu te deixo aqui da onde? Das Canárias, com um beijo no teu coração.